Uma das coisas que me dá uma grande alegria quando nós estamos no culto, adorando a Deus, é realmente ouvir o povo de Deus a cantar. Eu fico muito alegre, muito emocionado quando ouço os irmãos a cantarem. Já tenho ouvido alguns pastores que nos visitaram e que disseram: a Igreja da Parede canta com alegria. E eu fico todo vaidoso, todo orgulhoso, porque isto representa muito para nós. Significa que nós estamos mesmo a cultuar a Deus. O culto não é um espetáculo onde 2 ou 3 pessoas ou 5 cantam aqui à frente e os outros depois batem palmas. Não, é onde o povo de Deus louva, adora, exalta, canta e canta expressando. Quando todos nós estávamos a dizer agora no cântico, quando todos nós estávamos a dizer eu te exalto, era a Igreja de Jesus que estava a dizer ao Senhor, eu te exalto. Irmãos, eu não sei se os irmãos ouvem os outros irmãos, mas eu procuro sempre ouvir as outras vozes que estão a cantar e isso preenche, inunda o meu coração. Ouvir o povo de Deus a exaltar ao Senhor. É a melhor coisa que nós podemos ter como igreja quando estamos a cantar, quando estamos a exaltar a Deus. E isso alegra-me muito. Hoje eu gostaria de levar os irmãos numa viagem até ao Velho Testamento e falarmos sobre um rei. Fiquei entusiasmado no domingo passado com a pregação do pastor Rui, que nos falou sobre o rei Josias, e lembrei-me de um outro rei com o qual tenho aprendido também muitas coisas, que é o rei Ezequias. Então eu gostava de falar um pouco convosco sobre o rei Ezequias. São vários os textos bíblicos que falam sobre o rei Ezequias. E nós não vamos ler todos, porque são muitos capítulos, mas se os irmãos forem a 2 de Reis, encontram dos capítulos 18 até ao 20 relatos sobre a vida do rei Ezequias. Também em 2 de Crônicas, vocês podem encontrar dos capítulos 29 ao 32 mais relatos sobre o rei Ezequias. Também Isaías fala do rei Ezequias nos capítulos 36 a 39. Há muita informação sobre o rei Ezequias. Ezequias foi um rei que começou a reinar no ano 716 a.C., um rei, portanto, do século VIII antes de Jesus. Ele reinou durante 29 anos, foi rei em Judá, no reino de Judá, teve um período muito bom. Aliás, os irmãos podem abrir, por exemplo, em 2 de Reis, no capítulo 20. Nós vamos ler 2 de Reis e vamos ler 2 de Crônicas, mas agora vamos abrir em 2 de Reis, no capítulo 20, os versículos 1 até ao versículo 3. 2 de Reis, capítulo 20, os versículos 1 a 3. E diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias e adoeceu de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Na verdade, o rei Ezequias foi um rei que, segundo a Bíblia, ele fez muitas coisas boas, fez o que era reto aos olhos do Senhor. O seu reinado foi um reinado de, podemos dizer, de restauração a todos os níveis, restauração espiritual, política, económica. Deus concedeu-lhe um reino pacífico, próspero, e Ezequias teve uma ação importante também, cortando com a idolatria, fazendo reformas,
acabando e combatendo a superstição no meio do povo. E o nome dele é um nome muito curioso, porque o nome de Ezequias significa o fortalecido de Deus, ou a força de Deus. E nós entendemos que, e sabemos que todas essas coisas acontecem porque ele recebeu de Deus a força para fazer isso. Só que chega uma altura na sua vida em que Ezequias recebe uma mensagem vinda de Deus pelo profeta Isaías. Ezequias recebe esta mensagem que lhe diz: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer. Ele fica muito triste. Fica muito abalado. Ora ao Senhor. Ele pede a Deus que lhe conceda mais anos de vida. E ele diz, no versículo que nós acabamos de ler aqui, em 2 de Reis 20, eu andei diante de ti, Senhor, tem em consideração que eu fui um bom homem, eu fui um bom rei, eu fiz muito bem, eu fui bom diante de ti com um coração perfeito, reto aos teus olhos. Eu mereço, Deus. Eu mereço. Ou seja, eu não mereço morrer agora. Deixem-me perguntar a cada um de vocês, se hoje recebessem uma notícia: arruma a casa, prepara-te, fim de semana que vem vais morrer. O que é que os irmãos iam fazer? O que é que iam dizer? Chorar? Senhor, não. A verdade é que realmente todos queremos estar no céu com Deus, não é? Mas ninguém quer morrer. Mas todos queremos ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ezequias foi assim que ele viveu. Mas eu queria chamar a vossa atenção porque realmente a Bíblia diz que ele acabou com a idolatria, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz-nos que ele confiou no Senhor, foi um homem que confiou no Senhor nas dificuldades, ele até animou outras pessoas a confiar no Senhor. Tudo isso os irmãos podem ler em Reis 18, em 2 de Reis 18, 19. Aquilo que ele fez. 2 de Crónicas também. Fez muitas coisas boas. No entanto, será que era essa a opinião que Deus tinha dele? Será? Quando ele diz, Senhor, no versículo 3 de 2 de Reis 20, eu fui um homem com um coração perfeito, coração perfeito, né? Reto. Ou seja, ele tinha um conceito dele próprio muito bom. Esquecia-se do que é que significava o seu nome, fortalecido de Deus. Irmãos, nós muitas vezes temos esta tendência de acharmos que somos muito retos, que somos muito bons, que não merecemos que mal nenhum nos aconteça, porque nós só fazemos bem. Nós fazemos tudo certo. Nós fazemos tudo com boas intenções. Nós somos muito corretos. Nós somos muito justos. E se Deus nos dissesse, vais morrer agora, nós diríamos o quê? Eu não mereço. Até parece que a morte, para o crente, é um castigo. O apóstolo Paulo dizia que a morte para ele era o quê? Lucro. Para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. É ganho. Ele dizia à igreja de Jesus, olha, por um lado eu quero partir, por outro eu quero ficar, mas é por vós, é para servir ao Senhor. É para servir a igreja. E a nós, o que é que nos prende aqui? Às vezes nós dizemos, Senhor, eu quero ir, mas deixa-me ver crescer os meus netos. Primeiro é os filhos, não é? Eu agora já estou nos netos. Deixa-me crescer. Senhor, eu só queria assistir ao casamento dos meus netos. Eu gostava de ter aquela experiência de ser bisavô, não é? Então nós nunca mais paramos. Depois, olha, há poucos, meu Deus, mas eu gostava de ser um deles, de ser trisavô. E eu, Senhor, dediquei a minha vida toda, servi durante tantos anos, já sou pastor há 40 anos quase, já tantos anos de ministério em tantos lugares, e nós vamos pondo assim o nosso rol de coisas boas, de boas ações,
dizendo: eu não mereço que tu me leves agora, porque eu estou tão agarradinho a esta vida, a estas coisas. Acabei agora de pagar a casa, deixa-me gozar a casa. Não a paguei porque eu me é arrendada, não é? Então, ficamos tão presos a estas coisas e depois reivindicamos diante de Deus. Mas vamos ver agora em 2 de Crónicas, capítulo 32, o que é escrito sobre este rei, Ezequias. Deixem-me dizer-vos, antes de fazermos a leitura, que Ezequias ficou doente. Nessa sua doença, ele pediu a Deus realmente mais tempo e Deus concedeu-lhe mais 15 anos de vida. 15 anos de vida. Nosso irmão Lloyd, se pedisse agora mais 15 anos, iria viver até aos 107. Não quer. Pronto. E muitas vezes Deus concede aquilo que a gente pede. E nós achamos, tal como Ezequias, afinal Deus pensou 2 vezes e viu que eu merecia, não é? Ele viu que eu era digno de receber mais esta bênção. Ele não entendeu que tudo aquilo que ele recebia, a força para fazer, para ser, era graça de Deus. Era algo que ele não merecia, mas que Deus lhe concedia. E no capítulo 32 de 2 de Crónicas, vamos ler agora um pouquinho mais sobre a história de Ezequias. Naqueles dias, versículo 24, naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Tudo isso está lá em 2 de Reis 20, não é? Os irmãos podem ler as 2 passagens e vão entender. Agora reparem o versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, humilhou-se pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas e de especiarias e de escudos e de tudo o que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo e do mosto e do azeite, e estrebarias para toda a casta de animais, currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no assunto dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntar acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e às suas beneficências, eis que estão escritas na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá. Então fica aqui o desafio para irem lá ler. Mas eu vou resumir. O que é a história de Ezequias? Quando ele teve aquela chamada de atenção do Senhor, põe em ordem a tua casa, põe em ordem o teu coração, põe em ordem a tua vida. Vê como tu estás, porque vais morrer. Ele realmente ora ao Senhor. Deus concedeu-lhe um benefício, que é o que diz aqui em Crónicas. Um bem. Deu-lhe mais 15 anos de vida. Prosperou. Ele fez muita coisa boa. Aquedutos, tanques, piscinas, palácios, muita coisa. Prosperidade. Mas há muitas pessoas que não sabem viver com essa prosperidade. Há pessoas que não sabem viver com as bênçãos de Deus.
Há pessoas que Deus abençoa e quando chegam a algum ponto de prosperidade, de bênção, de bem-estar, exaltam-se a elas próprias. Deslumbram-se com todas as bênçãos. E em vez de se humilhar e dar graças a Deus, porque foi Deus que concedeu todas as coisas sem merecer, exaltam-se a eles próprios. Eu consegui, eu fiz, eu sou, eu tenho. E isso aconteceu com Ezequias, porque um dia chegaram embaixadores vindos da Babilónia. Estamos muito admirados. Elogiaram o trabalho de Ezequias. E Ezequias, inchado e cheio de soberba, foi mostrar todos os tesouros, todas as riquezas. Mostrou tudo o que era a sua glória. O profeta Isaías foi dizer: ah é? Fizeste isso? Então fica sabendo que esses mesmos são os que vão destruir tudo e levar tudo para a Babilónia. E poucos anos depois, os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram o templo e levaram todas as riquezas e até levaram escravos para a Babilónia. O pecado de Ezequias foi que o seu coração se exaltou, diz o versículo 25. Nós, meus irmãos, olhamos para aquilo que as pessoas têm, para aquilo que as pessoas fazem. Deus olha para o coração. E não adianta Ezequias ter dito que o meu coração é reto e justo. Ele achava-se reto e justo, mas aos olhos de Deus, Deus conhecia o que ali havia no seu coração. Por isso o texto nos diz que aquela ida dos babilônicos lá foi uma prova. Foi Deus provando. Porquê? Deus não sabia já o que era o coração dele? Sim, Deus sabia, mas ele não sabia, porque ele achava que o seu coração era muito bom. Ele achava que ele estava limpinho. Ele achava que ele era muito bom. E quantas pessoas muitas vezes pensam que são bons crentes? Eu sou um filho de Deus exemplar. Se todos fossem como eu, a igreja seria uma maravilha e o mundo também. Mas quando passamos na hora da dificuldade, na hora da provação, na hora da tentação, essa é a hora da verdade, onde o nosso coração é manifestado. E foi isso que aconteceu. Há pessoas que não sabem lidar com os elogios. Incham. Inchar. Encher o peito é sinal de arrogância. É importante que nós nunca esqueçamos que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, é porque Deus nos fortalece. É porque somos Ezequias, fortalecidos de Deus. Nós nada somos. E o Senhor Jesus lembrou claramente a cada um de nós que nós no mundo não conseguimos fazer nada se não for por Ele. Sem mim, nada podeis fazer. O irmão pode achar que é, ou irmã, um bom profissional. Dê graças a Deus, porque se é porque Deus o ajuda a ser. É bom a qualquer coisa, dê graças a Deus. Quando eu era jovem, casado há pouco tempo, eu casei com 21 anos, tive o meu primeiro carro, um Fiat amarelo. Fui ao shopping ali de Cascais, ao Jumbo, visitar um amigo meu. Mostrei-lhe o carro, todo vaidoso. Tinha um carro, não era novo, mas para mim era novo. O carro já tinha alguns quilómetros. Mas eu fui-lhe mostrar o carro, que o carro andava bem, andava muito, e eu era um bom condutor. E vinha todo orgulhoso, e saio do estacionamento, olho para o lado, para o outro, como mandam as regras, olho para trás também, e faço aquela saída à jovem, não é? Pum! Bateu aonde? Não vejo nada. Realmente estava lá um poste, pequenino. E às vezes Deus põe na nossa vida alguns postes pequeninos para nós batermos neles e percebermos que afinal nós não somos tão bons e devemos ter mais humildade e mais cuidado.
Não correspondeu Ezequias, diz 2 de Crônicas 32, 25, não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Deus tinha feito prosperar e ele exibiu a sua prosperidade com orgulho e com vaidade, atribuindo a ele próprio, a si próprio, a exaltação. Eu fiz isto acontecer. Qual era realmente a necessidade de Ezequias? Aquilo que nós lemos em 2 de Reis 20. Olha para o teu coração, põe em ordem a tua casa. Essa foi a mensagem que o profeta Isaías levou para ele. Depois de tantos feitos, ele precisava de fazer o quê? Já fiz tanto, pôr em ordem, já tenho tudo feito. Vou pôr em ordem o quê? Era o seu coração que ele precisava de pôr em ordem. Porque Deus vê o nosso coração. Curiosamente, o irmão Filipe escolheu hoje um salmo. Não sei se os irmãos estão lembrados qual era o salmo. O Salmo 19. Lembram-se do versículo 13 desse Salmo 19? O versículo... Não combinei com o irmão Filipe a leitura do salmo, nem lhe disse qual o salmo que ele deveria ler. Mas o Espírito do Senhor conduziu a escolher esse salmo. E o versículo 13 diz assim... É uma oração do salmista. Também da soberba, guarda o teu servo, para que, se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. A soberba. Esta é uma oração que nós devemos fazer. Senhor, limpa-me, guarda-me da soberba, para que o meu coração seja um coração limpo diante de Ti. E oração que Ezequias não fez, porque ele se ensoberbeceu. E por isso, como diz no versículo 31 de 2 de Crônicas, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no seu coração. Era importante que ele conhecesse. Às vezes há pessoas que acham que não conseguem. Eu não vou resistir, eu não vou conseguir. Essas são as que têm um coração humilde. E muitas vezes, quando Deus as prova, elas mostram que, afinal, conseguem. Porquê? Porque elas estão na dependência de Deus. Outras dizem, venha o que vier, eu vou vencer, eu sou capaz. E essas são as que dão o maior trambolhão. Porquê? Porque confiaram em si mesmos. E Deus lhes mostrou que, afinal, não eram nada. Se o irmão consegue alguma coisa, se a irmã pode alguma coisa, não se esqueça, é porque Deus dá força, é porque Deus dá poder, é porque Deus faz a obra e sem Ele nós nada somos. O versículo 26 do capítulo 32 diz que Ezequias se arrependeu. Realmente ele humilhou-se, compreendeu aquilo que tinha acontecido. Ele tinha desprezado o que Deus fez, o que Deus disse, mas teve de aprender uma lição dura. Volto ao princípio. Se Deus hoje vos dissesse, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida. Talvez os novos dissessem assim, os jovens, esse ainda tenho muito tempo para fazer isso porque tenho muitos anos. Tenho muitos anos pela frente. Então vou-vos dar um convite. Hoje à tarde, visitem um cemitério. Estão a estranhar? Leiam as lápides e vejam as idades das pessoas que lá estão. Se não encontrarem lá nenhum jovem, fiquem descansados. Mas nós sabemos que estão. De todas as idades. Põe em ordem a tua casa. Analisa o teu coração. Vê o que é que Deus quer fazer ainda em ti. E humilha-te diante dele. Talvez os irmãos mais idosos pensem assim, eu realmente tenho feito isso e acho que está tudo bem. O Senhor pode me chamar. Peça ao Espírito do Senhor que sonde, como dizia o salmista, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum espírito mau, algum caminho mau, alguma coisa que não está correta. Não deixem que a soberba, o orgulho, a vaidade, inundem os vossos corações.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo vos exaltará. E se reconhecermos que alguma coisa na nossa casa não está em ordem, o que fazemos? O Senhor Jesus diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa foi a história de Ezequias. Um homem que fez tudo muito bem, mas com o coração errado. Achou que tinha direito a qualquer coisa. Deslumbrou-se com o seu progresso e a sua prosperidade. Eu sou muito bom, mas não se humilhou nem diante de Deus, nem diante dos homens. E com o Senhor aprendeu a lição. Por isso, irmãos, fica connosco hoje o exemplo de Ezequias. Não te orgulhes, não tenhas vaidade, não aches que és muito bom, porque tudo aquilo de bom que tu consegues fazer e ser é porque Deus te fortalece. Então dá graças a Deus e pede sempre ao Senhor que nunca te desampare e que continue sempre a fortalecer a tua vida e o teu coração. Que o Senhor vos abençoe. Amém.